vamos estudar um pouco hoje sobre algumas curiosidades e alguns ensinamentos que o Senhor dos Exércitos tem para nós nesse tempo. Nosso tema hoje é os 6 dias da humanidade. Antes de a gente começar o assunto em si, eu quero começar com um texto muito bom, muito importante da palavra do Senhor, que está lá em Oséias 6:3, que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha só que interessante. A palavra de Deus diz que a gente deve conhecer o Senhor e prosseguir nesse conhecimento, conhecendo mais e mais. Certo. A palavra de Deus também diz aqui em Oséias 4 o seguinte. Oséias 4 diz o seguinte: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Que tipo de conhecimento é esse que o Eterno diz que o povo está se perdendo? Que falta de conhecimento de quê? É de matemática, de astrologia, de filosofia, de economia ou da própria palavra de Deus? Não sei se vocês já repararam, mas a palavra de Deus tem tudo o que precisamos para todas as áreas. E também para as questões relacionadas aos tempos. As épocas, os tempos vêm e passam. E tudo tem um tempo determinado pelo Eterno. E tudo tem um propósito debaixo do sol. E é isso que a gente vai ver hoje, um propósito que Deus tem através da sua palavra. A gente sabe, muitos já ouviram falar sobre os 10 mandamentos. Um desses mandamentos refere-se à guarda do sábado. Mas não é sobre isso que eu quero falar em si. Não quero falar sobre a questão da guarda do mandamento sábado. Eu só quero falar sobre isso para a gente entender o conceito, tá? O que a gente vai realmente estudar hoje. Ou seja, lá em Êxodo 20, versículo 8, Deus deu, através do 4º mandamento, a lei do sábado, que era para o homem trabalhar 6 dias e o 7º dia seria descanso. Ou seja, o homem não poderia fazer nenhuma atividade comum aos outros 6 dias, ele não poderia fazer também ao 7º dia. Isso toda semana. É interessante que, assim como o sábado é descanso semanal, né, para as pessoas e dos animais, a terra também tem o seu sábado, como diz Levítico 23, versículo 3 e versículo 4. 6 anos são para a semeadura, mas o 7º ano é de descanso. Não sei se vocês repararam, mas aqui Deus estabelece um princípio de descansos. Ou seja, existe o descanso semanal a cada 7º dia da semana e também existe um descanso anual. Ou seja, a cada 7º ano haveria descanso da terra. Isso era mandamento. Só que o que eu quero falar é o seguinte: não é o sábado relacionado a Êxodo 20, que é os mandamentos. O que eu quero falar é sobre Levítico 23. Levítico 23 vem falar uma coisa interessante. Olha só. Vocês podem me acompanhar aí também, tá? Levítico capítulo 23, versículo 1, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Olha só, interessante isso. A partir daqui, Deus vai dizer algumas festas que o povo de Israel vai ter que cumprir para sempre, né? Por todos os dias de existência do povo de Israel. A primeira festa é o sábado. Olha só que interessante. Se a gente for no hebraico e procurar a palavra, o significado da palavra festa, aqui de Levítico 23, nós vamos encontrar o resultado seguinte. Festa, aqui, abordando aqui Levítico 23, significa ensaios.
A palavra em hebraico é moedim e o significado é ensaio. Ou seja, quando Deus diz assim, estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, Ele está dizendo o seguinte, estes são as minhas festas de ensaios, ou os meus ensaios, os ensaios fixos do Senhor. Ou seja, a gente pode ver o seguinte, lá em Êxodo 20, aquele sábado aponta para o que aconteceu no passado, que foi a criação do mundo. O sábado de Êxodo remonta à primeira semana da criação. O mandamento é para ser guardado porque Deus descansou. Só que aqui, esse sábado de Levítico 23, aponta para o futuro. Quer ver? Porque a segunda festa, dessas festas fixas aqui de Levítico 23, a segunda festa é a Páscoa. E a que a Páscoa estava apontando no futuro? Em que a Páscoa apontava para o futuro? Sabemos que era para o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a Páscoa era ensaiada ou era realizada pelo povo, o povo estava apontando através dessa festa para algo de concreto que viria a acontecer no futuro para cumprimento dessa festa. Ou seja, onde se cumpriu essa festa de Páscoa? A literalidade da festa, ou aquilo que Deus tinha programado através dessa festa que deveria ser realizada pelo povo. Aonde ela iria se cumprir? Sabemos que foi com a morte de Jesus. Ou seja, Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, se entregou pelos nossos pecados na Páscoa. Ou seja, quando a festa antes de Jesus, eles pegavam o cordeiro e sacrificavam o cordeiro em prol dos seus pecados, essa festa apontava para o sacrifício de Jesus que aconteceria no futuro. Assim como a terceira festa, que é a festa de pães asmos, ou seja, que seria no sábado seguinte à Páscoa. Ou seja, Jesus morre na sexta-feira e no sábado seguinte ele estava na tumba, morto, estava sepultado. E é interessante que a festa fala exatamente de pão sem fermento, ou seja, sem vida, o pão sem o fermento. E Jesus, então, morto na sepultura. Interessante que é o seguinte, vamos ver que o cumprimento da terceira festa também se cumpre no período que Jesus estava aqui, né? Quando depois ele se entregar na cruz, pagar o preço, ele foi sepultado. Isso no sábado seguinte à Páscoa, que é a terceira festa fixa do Senhor, ou seja, o ensaio. Quando os judeus faziam o cumprimento daquela festa na antiguidade, eles estavam apontando para esse falecimento de Jesus e Jesus descansando ali naquele sábado na tumba. A quarta festa é primícias, que seria no primeiro domingo depois da Páscoa. Foi o que aconteceu nesse primeiro domingo depois da Páscoa que Jesus morreu e Jesus ressuscita. Como a palavra de Deus diz, que Jesus é a primícia dos que dormem, ou a primícia dos mortos. Ou seja, Jesus também cumpre a festa de primícias, quando ele ressuscita e com eles uma multidão ressuscita com ele também nesse dia, nesse domingo, né? Que era a festa de primícias. Essas festas aqui de Levítico 23 apontam para coisas do futuro, apontam para situações futuras. E esse sábado não é diferente. Lembrando que o sábado de Êxodo 20 aponta para o passado, aponta para a semana da criação. Esse sábado de Levítico 23 aponta para o futuro, para algo que vai acontecer no futuro. Olha só o que diz aqui em Apocalipse 12, 12. Vamos abrir comigo? Vamos lá. Portanto, celebrem, ó céus, e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Eu lhe pergunto, como é que o inimigo sabe que ele tem pouco tempo? De onde ele tirou isso?
pelos princípios do Eterno. Porque tudo, como a Bíblia diz, tudo que o Senhor Deus vai fazer, Ele revela antes aos seus servos os profetas. E você acha que o inimigo não estuda a palavra? Você acha mesmo que não? Pois então tá. Olha só. O princípio do sábado é o seguinte. Existe um sábado semanal, de descanso semanal. Toda semana, ao sétimo dia, Deus estabeleceu isso na antiguidade e seria descansado o sétimo dia. Também existe lá em Levítico uma lei falando sobre o descanso anual da terra, ou seja, 6 dias as pessoas vão trabalhar na terra, naquela fazenda, naquela agricultura e tudo mais, e no sétimo ano a terra vai descansar. Só que é interessante o seguinte, que isso também se aplica aos milênios. Porque a Bíblia diz o seguinte, que um dia equivale a quanto tempo para Deus? Ou é como se fosse quantos dias para Deus? 1000 anos, exatamente isso. 1000 anos. Então a gente pode analisar uma situação. Se existe um sábado semanal, um descanso semanal, que me aponta que é uma festa, que me aponta para algo futuro, existe um descanso anual, que também aponta, claro que é uma coisa para o momento, mas também aponta para o futuro, sobre algo maior que vai acontecer no futuro. Se a gente for ver, se a gente for dar uma pesquisada, você pode fazer isso também, você vai ver que a maioria dos teólogos hoje, dos escritores judeus e dos escritores também estudiosos muçulmanos, eles sabem, a grande maioria identifica que de Adão até Jesus foram mais ou menos 4.000 anos de história. Mais ou menos isso. Então é interessante o seguinte, se de Adão até Jesus foram mais ou menos 4.000 anos de tempo que se passaram de Adão até Jesus, quanto tempo tem de Jesus até nós? Interessante, né? Que Jesus ele morreu, ou ele foi morto, no ano 28 da nossa era, né? Porque a nossa era, quando eu falo, é do calendário gregoriano, que é o calendário instituído pela Igreja Católica. Isso vai ser outro tema de vídeo que a gente vai poder estudar. Ou seja, Jesus morreu com 33 anos de idade no ano 28 da nossa era. Então, do ano 28 da nossa era até 2020, tem aí quase 2.000 anos, certo? Ou seja, só dar uma arredondada aqui. 2.000 anos, praticamente, né? De Jesus até nós, hoje. E praticamente 4.000 anos de Adão até Jesus. Somando tudo dá o quê? 6.000 anos, mais ou menos, certo? Eu quero que vocês entendam ou procurem captar o princípio da coisa. Não estou querendo aqui firmar data específica, tá? A questão é o princípio. Se existe um descanso semanal estabelecido por Deus, que lembra o passado, que é o que fala em Êxodo 20, versículo 8, e um descanso semanal que aponta para o futuro, que está lá em Levítico 23, que exatamente que faz parte das festas do Senhor, e festas significa ensaios, ou seja, moedins, ensaios fixos que apontam para o futuro, ensaios que o Senhor estabeleceu. Então tá, sábado semanal, sábado anual e sábado milenial. Então quer dizer que vai existir 1.000 anos de descanso? Será que é isso mesmo? Vamos abrir aqui a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Olha só. Aqui fala sobre um tempo diferente. Um tempo diferente. Olha só.
Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. 1000 anos de prisão do inimigo. 1000 anos que ele não vai poder enganar as nações. Estes 1000 anos é o que os profetas sempre falaram, do grande dia do Senhor. O sábado semanal, o sábado anual e o grande dia do Senhor. Esse grande dia, ele vai cessar as obras dos homens aqui na terra. Quando ele diz que 6 dias farás todas as tuas obras, farás o que tu quiseres nos 6 dias, ele tá falando para a humanidade que a humanidade terá 6 dias para atuar em cima da Terra, para atuar no planeta Terra, para fazer o que bem quiser aqui, criar teorias, criar guerras, fazer destruições, e fazer invenções, enfim, fazer tudo o que tiver que fazer nesses 6 dias. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, ou seja, o dia de descanso, não só da terra, mas do universo. Vai ser um dia de descanso. Eu só quero falar para você que Deus tem princípios que Ele segue, e o inimigo sabe disso, que 6 dias foram dados ao homem fazer as suas obras debaixo do sol, aqui nessa terra. Mas o 7º milênio, ou seja, o 7º dia, um dia equivale a 1000 anos. Mas no 7º milênio é o grande dia do Senhor. Eu espero que você tenha entendido. Temos muito mais vídeos e estudos para fazermos juntos. Eu quero a participação de vocês. Vocês podem colocar aí nos comentários sugestões de próximos vídeos e tudo mais. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que estamos quase no 7º milênio. Como eu falei, os teólogos, a maioria fala de 4.000 anos em média, mais ou menos, 4.000 anos de Adão até Jesus. E, historicamente, a gente sabe que Jesus foi morto no ano 28 da nossa era, e tem quase 2.000 anos de quando Jesus foi morto até hoje, até no dia que eu estou falando com vocês. Ou seja, o princípio é o mesmo. Assim como existe descanso semanal, existe o descanso anual e existe o descanso milenial. Então, preparemos-nos, prossigamos em conhecer as coisas do Eterno. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.